que bom ter você aqui conosco nessa reta final Enem. Eu sou Conceição e hoje eu vou falar com você sobre a competência 3. Vamos observar como ela se aplica a dois textos diferentes. Vamos começar lembrando que a competência 3 avalia a capacidade do candidato em construir um texto dissertativo argumentativo, mobilizando fatos, informações, opiniões para defender um ponto de vista. Mas essas informações elas não podem aparecer no texto aleatoriamente. Elas precisam ser selecionadas, relacionadas, organizadas e interpretadas adequadamente. Em videoaulas anteriores já foram apresentados conceitos e também alguns exemplos que podem te ajudar a rever o que é a competência 3. Se você perdeu alguma, eu aconselho que você volte lá para assistir, porque vale muito a pena, as aulas estão bem legais. Vamos começar a aula fazendo a leitura de um texto e depois nós vamos voltar a ele para analisá-lo com relação aos aspectos da competência 3. A redação parece que está muito legal, né? Mas, na verdade, essa é uma redação que apresenta vários problemas relacionados à competência 3. Antes de apontar esses problemas, vamos relembrar quais são os critérios de avaliação que devemos considerar para analisar a competência 3. O primeiro problema diz respeito a tema e ponto de vista. É o momento de observar se o texto tangencia o tema ou se ele aborda o tema. E também se ele apresenta um ponto de vista. Lembrando que o ponto de vista é o primeiro elemento que constitui um projeto de texto. Uma redação que não apresenta um ponto de vista, ela não vai conseguir ultrapassar os 80 pontos nessa competência 3. O segundo critério é o próprio projeto de texto. É o momento de observar se ele existe minimamente, ou seja, se já existe um ponto de vista sendo defendido. Se esse projeto de texto existe, também precisamos observar se existe alguma falha ou se ele é um projeto de texto estratégico. E, por fim, o terceiro critério é uma avaliação do uso que foi feito das informações selecionadas. É o momento de observar se essas informações estão organizadas e desenvolvidas, se elas são contraditórias ou se elas estão muito bem aplicadas. Muito bem, agora que nós já relembramos quais são os critérios de avaliação, vamos ao texto propriamente, vamos analisá-lo com base nesses critérios. Pela nossa introdução, a gente vai observar que essa introdução ela fala sobre a beleza de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais geral. Então vamos falar aqui em contemplação do belo, beleza artística, beleza ideal, tudo isso de uma maneira bastante genérica. Esse tipo de abordagem já na introdução é bastante arriscada. A gente percebe que essa introdução ela tangencia o tema, porque ela não entra já na questão da beleza física, da beleza humana especificamente, que é o que a proposta espera da gente. Quando a gente começa a introdução tangenciando o tema, a gente corre um grande risco de tangenciar o tema até o final. Então, o conselho é que já na introdução a gente já entre no tema, já aborde o tema completamente. Um outro problema observado aqui é que essa introdução também não deixa claro qual é o posicionamento argumentativo que o texto vai tomar. Não tem uma tese dada já na introdução. E aí temos um outro problema, porque se não apresentamos uma tese já na introdução, a gente corre o risco de passar o texto inteiro apenas expondo ideias e não defendendo um ponto de vista. Um outro problema que pode acontecer quando a gente não apresenta já uma tese na introdução é que a gente acabe defendendo vários pontos de vista ao longo do texto sem discutir, sem se aprofundar em nenhum deles. Então, fiquem atentos a isso. A introdução já precisa trazer a abordagem completa do tema e um ponto de vista. Outro problema que a gente observa aqui nesse texto, e que é um problema grave, é a falta de um projeto de texto. Um projeto de texto
bem feito. Nós temos, como eu já mostrei na introdução, uma abordagem sobre a beleza artística em geral, na contextualização, mas essa informação ela é esquecida aqui na introdução. Ela nunca mais vai ser retomada ao longo do texto. Ou seja, é uma informação pouco produtiva, que não serviu para um ponto de vista específico. Um outro problema é a tese. Não tem tese na introdução, ou seja, nada nessa introdução vai ser aproveitado depois. Passando para os parágrafos de desenvolvimento, a gente vai observar que o segundo parágrafo, ele traz uma série de informações amontoadas. Elas foram apenas citadas ali no segundo parágrafo, sem ser desenvolvidas, discutidas, relacionadas ao que foi dito na introdução. Isso é um problema. Um outro problema que a gente observa nesse segundo parágrafo já está ali no tópico frasal. O tópico frasal, ele fala sobre a importância de que existam os padrões de beleza. Ele defende os padrões de beleza. Entretanto, conforme a gente vai lendo o texto, a gente vai tendo a sensação de que, na verdade, o texto é contra a existência de padrões de beleza. Tanto que fala aí da questão da imposição midiática, vai falar sobre consequências que isso traz para a saúde. Ou seja, há aqui uma contradição grave, né? E esse tipo de contradição grave é tão grave que pode levar a competência 3 a não ultrapassar os 80 pontos. Então, eu preciso ficar atento a isso. Lá na conclusão, a gente vai perceber que a proposta de intervenção, ela traz algumas soluções, na verdade, mas todas elas relacionadas ao segundo parágrafo, a essa questão da influência midiática nessa idealização da beleza. Mas o que foi discutido, por exemplo, no terceiro parágrafo sobre as consequências para a saúde, ficou sem solução. Então, a gente tem aqui um projeto de texto cheio de falhas, né? Introdução que não é aproveitada, as informações do desenvolvimento que não são relacionadas entre si, não são relacionadas a um ponto de vista principal, há contradição, não há apresentação de propostas de intervenção para todos os problemas que foram discutidos. Tudo isso incide e diminui a nota na competência 3. Por fim, há ainda um outro problema grave aqui nesse texto. Há muitas informações apresentadas, mas muitas delas não foram discutidas, interpretadas adequadamente. Vamos observar aqui como isso funcionou, por exemplo, no segundo parágrafo. Vejam aqui que nesse segundo parágrafo há uma série de informações apresentadas. Elas estão coloridinhas para ajudar a gente a percebê-las mais claramente. Há muitas informações apresentadas, ou seja, muitas informações foram selecionadas, mas elas não foram relacionadas entre si. É muito importante que, além de selecionar a informação que a gente vai apresentar, a gente relacione essas informações umas com as outras e organize essas informações em função daquilo que a gente está tentando mostrar, do ponto de vista que a gente está tentando defender. A gente vê aqui, por exemplo, a informação sobre o fato de que a mídia, em geral, impõe padrões de beleza. Essa é uma informação citada aqui no parágrafo, mas ela não foi discutida. Como que a mídia impõe, de que forma, com que objetivo a mídia impõe, quais são as consequências dessa imposição? Não tem nenhuma discussão, né? Ela foi apenas dita. Vejam, por exemplo, aqui a questão dos influenciadores digitais. Depois eu vou falar sobre quem quer fazer dieta e vai fazer busca no Google. Traz uma informação, uma frase atribuída aqui a Aristóteles, mas essa frase é só dita, é só mencionada, ou seja, há aqui um amontoado de informações que foram escritas de uma forma que parece que é um fluxo de pensamento, ou seja, as informações foram vindo à mente e elas foram sendo passadas para o papel. Esse tipo de construção do parágrafo é bastante prejudicial para a competência 3. Vejam que aqui no terceiro parágrafo, novamente, nós temos várias informações. Temos, por exemplo, aqui uma lista de doenças, mas não se discute qual é a relação dessa lista de doenças com a questão da idealização da beleza. Se fala aqui sobre tomar remédios emagrecedores e anabolizantes, isso também não é discutido. Traz-se, por exemplo, a informação sobre o Dr. Bumbum, mas não se explica
como que essa informação se relaciona com a discussão que está sendo feita, o que essa informação prova exatamente. Ou seja, não adianta apenas selecionar várias informações e encher o nosso texto de informações. Essas informações precisam estar organizadas e interpretadas. É preciso mostrar para o leitor por que eu as elegi e não a outras. Isso tudo tem que estar ali para mostrar que eu tenho razão em defender o ponto de vista que eu estou tentando defender. Eu destaquei aqui para vocês apenas alguns dos problemas, né, que esse texto apresenta com relação à competência 3. Então é para mostrar que às vezes aquilo que a gente parece que é muito legal pode prejudicar a gente nessa competência. Mas como então a gente pode evitar esses erros, né? O que a gente precisa fazer? Uma primeira recomendação é lembrá-los de que o nosso texto ele começa a ser produzido antes de a gente escrever no papel. É no momento em que a gente lê a frase tema, lê os textos motivadores, que o nosso texto precisa começar a ser produzido. E isso inclui uma série de atitudes que são benéficas para o texto. Por exemplo, a criação de ideias, a interpretação do tema para a criação de ideias. Vamos ver então como que isso funciona. A criação de ideias aqui precisa trazer tudo o que nos vem à mente sobre essa temática. Todas as informações de que dispomos para construir um texto a respeito desse tipo de tema, de assunto. Depois que a gente já relacionou todas essas informações, a gente precisa pensar naquelas que vão realmente nos ajudar a construir o nosso texto. Aquelas que podem aparecer na nossa introdução, por exemplo, para nos ajudar a construir a nossa contextualização e o nosso ponto de vista. Depois a gente pensa o que a gente pode trazer para o nosso desenvolvimento para fundamentar as nossas ideias. E, por fim, o que a gente pode apresentar como solução, como proposta de intervenção lá na nossa conclusão. Depois que a gente seleciona, relaciona e organiza essas informações, a gente precisa montar o nosso roteiro final, que já é o nosso pré-texto. O nosso roteiro final, ele já retrata mais ou menos o que a gente vai realmente escrever. Então, esse procedimento, ele é muito importante e ele deve acontecer antes mesmo da gente escrever a redação. Ao fazer isso, a gente está evitando construir um texto como esse que nós acabamos de analisar. Quero lembrar que uma redação bem planejada, ela com certeza vai garantir melhores notas. Então não pulem esse procedimento do planejamento do texto. Agora nós vamos ler uma redação exemplar, ou seja, uma redação que no que diz respeito à competência 3, ela não apresenta nenhuma falha. É um projeto estratégico, com informações bem desenvolvidas. Vamos a ela. Perceberam como que nessa redação exemplar as informações selecionadas foram organizadas e discutidas de uma maneira muito mais profunda, muito mais bem fundamentada? Vamos recuperar agora como foi feito o seu planejamento, o seu projeto de texto. Vamos começar observando aqui que a tese que é apresentada lá na introdução, que está em vermelhinho, ela é recuperada ao longo do texto. Ela é retomada e discutida nos 2 parágrafos de desenvolvimento e ela é retomada e confirmada lá na conclusão. A seguir, observem que aquela informação que serviu para contextualizar, que aparece em azul aí na introdução, ela é retomada lá no finalzinho do texto, na frase de fechamento. Essa é uma característica muito importante dos textos dissertativos argumentativos, que é a circularidade. Também é interessante observar aqui que a proposta de intervenção, ela traz soluções para as 2 problemáticas que foram apresentadas no desenvolvimento. A intervenção apresenta a solução tanto para a questão da interferência midiática, quanto para as consequências que a idealização da beleza traz para a saúde.
Um outro aspecto também que é uma característica muito importante dos textos dissertativo-argumentativos é o desenvolvimento e a fundamentação das informações. A gente observa que as informações apresentadas aqui, elas foram muito bem organizadas e todas elas foram discutidas. Vejam que no segundo parágrafo é elencada uma série de informações que se prestam a um propósito principal, que é o de apresentar uma das causas dessa idealização da beleza. De onde ela surgiu, como ela é fomentada. Isso tudo está apresentado aqui no segundo parágrafo. No terceiro parágrafo, foram reunidas informações que servem para mostrar que essa idealização da beleza tem consequências para a saúde. Então, a gente vê aqui que a gente, depois que o texto está pronto, a gente consegue recuperar o planejamento do texto. A gente consegue perceber que quem escreveu a redação se planejou previamente, se organizou previamente para escrevê-la. Muito bem, nossa aula chegou ao fim. Foi um prazer para mim ter você até aqui comigo nessa reta final ao Enem. Espero que as informações apresentadas e discutidas aqui te ajudem a melhorar a sua nota nessa competência. Continue conosco nas próximas videoaulas, pois nós voltaremos para falar sobre a competência 4 e a competência 5. Até lá e tchau, tchau!